Saitama decide acabar com a associação de heróis depois de descobrir que eles têm uma casa de apostas. Olha isso. E o McCoy pode ser um agente secreto do Dr. Malfoy que ninguém notou. Isso e muito mais nessa análise completa de One Punch Man. Fala galera, Charles Barros aqui. O novo capítulo de One Punch Man trouxe uma capa no mínimo curiosa, que mostra parte de uma bicicleta em referência ao herói Mumen Rider, o Cavaleiro Sem Licença, seguida de uma frase que você já deve conhecer: sua vida irá fracassar se você tentar ser alguém que não tem nada a ver com você. Isso descreve muito bem o que acontece aqui. O capítulo começa com o herói Papillon 800 refletindo se ele deve mesmo ir nessa nova missão dada pelo McCoy, da Associação de Heróis. O executivo então transmite ao jovem herói as coordenadas de um monstro nível lobo, que segundo ele, estava atacando a cidade M. Porém, ao apertar de um botão, o McCoy libera um compartimento de contenção em um caminhão que estava estacionado em uma área residencial da cidade. Só que quando o monstro, uma espécie de super cachorro que lembra muito a raça Chihuahua, sai do caminhão, vemos que aquilo não passa de um reality show, com vários ricaços patrocinadores da organização em um lugar privilegiado, regado a bebida e regabof. Isso lembra muito a Vault de The Boys, que usa seus heróis para todo tipo de entretenimento possível, a fim de monetizar. Aí você pensa, será que a associação de heróis tem como piorar? Pior que tem, viu? Porque o Murata revela que existe um fator que movimenta tudo aquilo, e são as apostas. Acontece que todos ali naquela sala podem apostar, tanto em heróis quanto em monstros, nas batalhas em tempo real, o que por si só já seria bem errado, até a gente descobrir que o McCoy também manipula os resultados, fazendo a banca, no caso a associação, sempre vencer. E aqui eu já quero trazer uma teoria bem interessante, que eu já falei nos vídeos passados, que pode existir alguém dentro da associação de heróis com tecnologia e conhecimento para controlar os monstros, ou psiquicamente, ou através de algum chip cerebral, porque aqueles monstros que atacaram Saitama lá no QG, por exemplo, estavam de boa em suas celas, e eles não eram fraquinhos para serem capturados vivos e continuarem sendo mantidos imóveis naquelas celas. Então o meu palpite, sem revelar spoilers da webcomic aqui, é que esses monstros estão sendo manipulados pelo Metal Knight, porque eu achei bem estranho todos aqueles monstros irem em cima do Saitama, logo depois do Careca ter destruído todo o arsenal dos robôs de defesa do Dr. Malfoy na porta do QG. Já comenta aí embaixo se você concorda comigo. Voltando ao capítulo, Papillon 800, classificado nas apostas como herói classe C, rank 333, chega no local e pede reforços, conforme dizia o script dado pelo McCoy. Só que o executivo recusa, dizendo que não tem nenhum outro herói naquela localização. Nesse momento, descobrimos que o Papillon na verdade era um herói classe B, rank 4. Conhecido como Delinquente Louco Demoníaco. Assim como aquele monstro não era o nível de calamidade lobo, mas sim nível demônio. McCoy diz para o herói classe B que o seu oponente era muito mais fraco que ele, no nível lobo. Assim como todos na sala de apostas também ouviram. O executivo combinou com o falso Papillon, que aliás é um nome bem melhor que o seu nome real, que ele valorizasse bastante a luta e levasse alguns golpes de propósito, o que deixaria os apostadores ainda mais empolgados. Então resumindo, Papillon achava que aquela luta estava arranjada para que ele ganhasse, só que era justamente o contrário, e a vitória do McCoy aconteceria no momento em que o herói caísse. Papillon finalmente parte para cima do monstro, mas o cão, recém-apelidado de Tremelique, arrebenta o herói com apenas um soco, deixando um grande sorriso no rosto do McCoy, que observa tudo através de um drone espião, junto de seus convidados. No chão, antes de perder a consciência, Papillon, que virou papa, lembra do momento exato em que ele foi chamado por McCoy, que não teve a menor displicência em contar sobre as apostas ao herói, que no primeiro momento reprovou tudo. Vale destacar que o uniforme do Delinquente Louco Demoníaco é bem legal, e faz referência ao Rambo e também ao Karate Kid. Nessa ocasião, o McCoy explicou que para essas lutas arranjadas funcionarem, ele iria precisar de heróis como o Papa, que ficam de boca fechada. Só que ele não estava se referindo ao senso de justiça do herói, mas sim ao fato de que ele tinha o Papa na palma da mão. McCoy então saca o seu Hierophone e começa a falar tudo o que ele sabe sobre o herói, que o seu real nome de herói é Yankee Louco Demoníaco, que ele virou herói depois de ser influenciado pelo Mumen Rider e que a sua mãe está internada no hospital da associação, insinuando que seria bem triste se a velhinha recebesse a notícia de que o Papa não era mais um herói da organização, e que assim eles não teriam mais obrigações de manterem o seu tratamento. Percebendo que o sistema de saúde público do universo de One Punch Man estava pior do que o do Brasil, o Papa aceita a proposta do McCoy, que antes de ver o garoto sair da sala, ainda diz que aquilo era só mais um jeito da associação de arrecadar dinheiro para custear as atividades dos heróis, não para convencer o garoto, que já estava domesticado. Mas essa fala, eu acredito que tenha sido para convencer a ele mesmo de que ele estava fazendo bem no final das contas. O Papa finalmente acorda, falando para o McCoy que aquele monstro era muito forte e que ele não estava entendendo nada. O vilão então diz que isso aconteceu porque aquele monstro era nível demônio e não lobo.
como ele tinha dito antes, e diz que o herói deveria fazer o possível para desviar de seus ataques, incentivando Papillon a manter sua posição, o que divertiria ainda mais os apostadores. Nesse momento, descobrimos que aquele monstro era um cachorro de colo antes da monstrificação, e que é por isso que ele tinha tanto medo de ficar na rua sendo encarado pelas pessoas. Então no final das contas, ele só estava se defendendo. Tremelique acerta mais um golpe em Papillon, que cai no chão, mas levanta outra vez, irritando McCoy, que já dava o herói como derrotado. Nessa hora, o Yankee louco demoníaco se lembra do dia em que conheceu seu maior ídolo, o Mumen Rider, em sua luta, ou melhor, na surra que ele levou do Rei do Mar Profundo. Acontece que o Papa era um daqueles civis que estava na multidão, naquele estádio, incentivando o Cavaleiro Sem Licença a lutar contra o monstro. E foi esse episódio que fez ele passar de um trombadinha a virar um herói da associação. Papillon leva mais um golpe, mas tomado pelo espírito de luta do seu ídolo, ele levanta outra vez, irritando ainda mais os ricaços apostadores, que já estavam cansados dessa luta. Sabendo o que ia acontecer, o herói da classe B fala para o McCoy mandar um último recado à sua mãe, que ele tinha arranjado um emprego de verdade em outra cidade bem longe, e que precisou se mudar para lá. E nessa hora, o McCoy ainda acha que aquilo era atuação. Não sei se isso é ingenuidade ou só canalice mesmo, mas deve ser por isso que a Fullbook deu uma volta nele. Quando pensamos que seria o fim do herói, quem aparece para salvar o dia e atrapalhar os planos do vilão? Ele mesmo, o Careca de Capa, ao lado do seu fiel discípulo, o Genos. E com um soco, o homem resolve tudo, fazendo o Papillon lembrar do Saitama, derrotando o Rei do Mar Profundo, também com um soco, lá no passado, entrando para a extensa lista de heróis que já sabem a verdade sobre o Careca. Inclusive, essa semana vai sair um vídeo bem legal, com todos os heróis que sabem a verdade sobre o Saitama. Para não perder esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. O engraçado foi ver a cara de surpresa dos ricaços que tinham apostado contra o monstro, antes de darem o maior esporro no McCoy, que passou a ter o objetivo de vida de ferrar o Saitama. O mais bizarro é que em um segundo o McCoy está no QG da associação, que fica na cidade A, e em pouquíssimo tempo ele já aparece na cidade M, ao lado do Genos e do Saitama, o que seria impossível a não ser que o vilão possua várias cópias suas. Em outras palavras, ele pode muito bem ser clonado, assim como o Genos da Casa da Evolução, ou então ser um ciborgue. Vai saber. McCoy diz ao Saitama e ao Genos que eles não deveriam agir por conta própria, já que não foram chamados, e o ciborgue apenas resmunga que o seu mestre deveria receber o mérito por ter derrotado aquele monstro. Porém, como parte de sua vingança, o executivo fala que os créditos devem ir para o herói machucado, já que foi ele que cansou o monstro. E pode apostar que depois dessa, o Saitama vai ficar estagnado na mesma posição da classe A para sempre, pelo menos enquanto McCoy estiver na associação. Enquanto McCoy dava bronca nos heróis, Kid Emperor aparece bem atrás dele, perguntando se sua cara de raiva poderia ser porque o seu jogo arranjado tinha ido pelo ralo. Encurralado, o executivo corrupto dá no pé o mais rápido que pode, enquanto o herói classe S explica para o Genos e o Saitama que tudo aquilo não passou de uma luta arranjada e que a associação de heróis promove sua própria casa de apostas, a fim de farmar ainda mais dinheiro. Saitama continuou com aquela cara despreocupada de sempre, até ver o site secreto das apostas, que mostrava a probabilidade que cada herói tinha de perder de um monstro. E enquanto a maioria dos heróis ali oscilava entre 1 e 2% de chance de derrota, o Saitama disparava com 20 vezes mais chances de perder. Claro que outra manobra de vingança, feita bem recentemente pelo McCoy. Kid Emperor diz que o lado negro da associação de heróis tem raízes mais profundas que as de Brasília e que vai continuar desenterrando mais podres. Agora imagina o que mais ele vai encontrar. É esperar pra ver, porque é daí pra pior. Genos até pergunta por que o Garoto Imperador estava contando tudo aquilo da Hero Association para eles, e o herói Mirim apenas diz que ele ainda se sente culpado por não ter confiado no Ciborgue Demoníaco e no Silver Fang durante a invasão ao QG da Associação de Monstros. A cena corta para Mumen Rider carregando o Papillon para o hospital. Eu só fico imaginando em qual planeta uma bicicleta é mais rápida que um helicóptero ou uma ambulância. Mas já vamos falar de velocidade. O que eu achei curioso foi o Cavaleiro Sem Licença falar que assistiu a luta inteira do Papillon, sendo que só quem estava na sala de apostas que conseguiu ver aquilo tudo. Será que o Mumen Rider entrou disfarçado naquela sala como um apostador em um plano de expor a associação de heróis junto com o Kid Emperor? Fica aí a teoria. Vimos que o Saitama ficou tão pilhado com a sua probabilidade no site de apostas que ficou acordado até as 3 da madrugada, o que fez ele ter um plano, do qual faz questão de dizer ao Genos pela manhã. Sua ideia para acabar com aquelas apostas era se meter nas batalhas de outros heróis e derrotar os monstros. Já que as suas probabilidades de derrota eram bem altas, seria só questão de tempo até a associação de heróis quebrar financeiramente. O problema com esse plano é que impedir as apostas não vai fazer a corrupção da associação desaparecer. Pelo contrário, trazendo para o mundo real, por exemplo. E se de repente aquele pó, que também é conhecido como palavrão, fosse legalizado, o que você acha que aconteceria com as pessoas erradas que vendem ele para lavar dinheiro? Sem opções, eles simplesmente iriam partir para outras atividades até piores, para continuarem mantendo seu império ilegal. E aqui é a mesma coisa. Sem a grana das apostas, eles vão usar da criatividade para levantarem essa grana.
E o Genos até fala isso. Só que o Saitama não quer nem saber, e ao ver que sua probabilidade foi atualizada para 25% com a aparição de um novo monstro, o careca chamou o Genos e parte em direção à ameaça. Só que antes de chegar ao monstro, o Saitama vê uma mulher gritando na rua que sua bolsa foi levada por um trombadinha. Isso realmente aconteceu, só que por um cara, olha essa, pilotando um carro de Fórmula 1. Olha a zoeira. Nessa hora, o Saitama fica pensando se deve impedir aquele roubo super veloz ou se partir em direção ao monstro, para acabar com os planos da associação. E para a felicidade da mulher, que tinha mais de 1 milhão em ouro e joias, que valem mais do que dinheiro, naquela bolsa, o careca de capa decide pegar o trombadinha e devolver a bolsa à mulher, que se sente tão agradecida que oferece um anel de brilhantes a ele como recompensa. Que chora de frustração e com muito pesar recusa o anel. Só que essa mulher aí não me engana não. Pra mim, toda essa história de roubo foi apenas um teatro para impedir que o Saitama atrapalhasse mais um jogo do McCoy. E isso ficou bem claro pra mim na pequena dica que o Murata deixou aqui. A palavra lie, mentira em inglês, estampada na parte de frente do carro de Fórmula 1. O engraçado é que o Genos ainda diz que é Tatsumaki que derrotou o monstro. Então o que aconteceria se o careca interrompesse outra batalha da heroína? Será que os dois lutariam de novo? Sem falar que o Genos ia logo dar com a língua nos dentes, avisando que ela só estava sendo usada pelo McCoy em apostas, o que deixaria a Tatsumaki ainda mais furiosa. No final, o Saitama ainda reflete que estava super empolgado por causa do dinheiro e já passa a mensagem que apostas são perigosas, o que mostra pra gente que o Murata e o Wano, lá do outro lado do mundo, conseguem fazer uma crítica bem legal a site de apostas, dentro da sua obra, que nem mesmo a mídia brasileira conseguiu fazer até agora. Mas vai ver, essa mídia aqui do Brasil também deve estar lucrando com a desgraça alheia, assim como o McCoy. Vai saber. Só que a parte mais irônica é que esse dinheiro sujo da associação, querendo ou não, é o mesmo que pagar a casa do próprio Saitama. Então, sendo bem realista, os seus valores não são tão claros assim. Curtiu uma análise? Então compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de One Punch Man. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!